Muito bem, nesse vídeo eu vou mostrar como criar e formatar letras capitulares, em inglês drop caps. E capitulares são basicamente letras grandes, muitas vezes decorativas, utilizadas para atrair atenção e sinalizar o início de um capítulo num livro ou de um artigo de revista ou jornal. Eu estou trabalhando no documento Livro Orquídeas Cap, onde eu fiz uns exemplos de primeira página de capítulo, e digamos que eu queira criar uma capitular no primeiro parágrafo desse capítulo. Eu vou aproximar um pouco pressionando o comando ou Ctrl mais algumas vezes. Vou rolar um pouquinho aqui para o lado. E eu vou dar um clique duplo para colocar o cursor no primeiro parágrafo. Agora aqui em cima no painel de controle, eu vou me certificar de que os controles de formatação de parágrafos estejam selecionados. E aqui à direita, no campo Drop Cap Number of Lines, basta definir o número de linhas que a capitular deve ocupar. E eu vou dizer, por exemplo, 3 linhas, vou pressionar a tecla Enter ou Return para confirmar. E a primeira letra é dimensionada em função da altura das 3 primeiras linhas do parágrafo. Aqui em cima, de novo, no campo Drop Cap One or More Characters, a gente também pode definir o número de letras capitulares. Mas o mais comum é fazer com apenas a primeira letra. E é basicamente isso. O comportamento padrão é usar a mesma fonte com a mesma cor do texto do parágrafo. Mas como a capitular é um caractere comum, como qualquer outro, a gente também pode usar os controles de formatação de caractere para fazer uma capitular diferente. Por exemplo, eu vou selecionar esse caractere da capitular. Aqui em cima no painel de controle eu vou mudar para os controles de formatação de caractere. E a gente pode, por exemplo, escolher outra fonte. No menu de fonte eu vou escolher Myriad Pro Bold. E a gente também pode aplicar uma cor. Aqui em cima eu vou abrir o painel Swatches e eu vou aplicar esse magenta. Agora vamos ver outro exemplo. Eu vou pressionar Option Page Down para pular para a próxima página. Vou colocar o cursor nesse primeiro parágrafo. De novo no painel de controle, vou mudar para os controles de formatação de parágrafo. E vou criar a capitular de novo com 3 linhas. E digamos que eu queira adicionar um pouco de espaço para afastar um pouco o texto. Nesse caso, basta colocar o cursor entre a capitular e a próxima letra. E aqui em cima, voltar nos controles de caractere e aumentar o kerning. Eu vou aumentar para, por exemplo, 25, já pode ver que afastou. Acho que eu vou aumentar um pouquinho para, por exemplo, 50. E a gente consegue afastar um pouco o texto para ele não ficar tão colado na parte de cima do T. E dependendo do caso, a gente pode querer aproximar o texto. Por exemplo, eu vou selecionar e aumentar o tamanho da letra para 18 pontos. E por causa da forma particular do T, a gente ficou com muito espaço entre a capitular e o texto. Então, nesse caso, a gente pode diminuir o kerning para, por exemplo, menos 75, fazendo com que o texto fique mais integrado com a capitular. E para terminar, uma última dica. Como a gente viu, é simples, mas são muitas possibilidades para personalizar a capitular. E claro, a gente não quer ter que repetir manualmente toda essa formatação, principalmente quando a gente estiver criando uma revista com muitos artigos ou um livro com muitos capítulos. E para que esse processo fique automático, a gente pode incluir a capitular dentro da definição de um estilo de parágrafo. E você pode ver como trabalhar com estilos no próximo capítulo desse curso.